Judiciário aqui do Distrito Federal e vários órgãos de imprensa em nível nacional estão pontuando uma operação que provoca muita preocupação aqui no Distrito Federal e, eu diria, em todo o sistema financeiro nacional. O Banco de Brasília está comprando parte das ações do Banco Master, com um valor de 2 bilhões. 2 bilhões. 2 bilhões para comprar parte dessas ações, mas não adquirir qualquer poder de mando ou controle acionário. Comprar ações que dão este direito em um percentual menor do que o que seria necessário para que o banco possa interferir na própria gestão do Plano Master. E o governador do Distrito Federal, em entrevista, ele nos carrega e nos leva a muita preocupação. Primeiro, ele diz que o Banco de Brasília está entrando na Faria Lima. E a gente se pergunta por que está entrando na Faria Lima de forma tão equivocada. Ou pelas portas do fundo, talvez. Por que está entrando, comprando um banco que tem ativos de qualidade muito questionáveis e sem poder de mando? E eu pergunto, aonde é que tem que estar o Banco de Brasília? Eu tive a alegria de presidir os sindicatos bancários de Brasília por 2 mandatos e nós enfrentamos uma onda privatista muito intensa. Naquele momento, nós tivemos a intervenção no Banesp, no Banespa, que levou posteriormente a sua privatização dessas instituições, e nós conseguimos resistir a toda a onda privatista. Eu lembro da fala do representante do Ministério da Fazenda que dizia que o sistema financeiro estadual público era uma excrescência. O Banco de Brasília resistiu. Resistiu pela qualidade dos seus bancários e bancárias, daqueles que levam o banco todos os dias com muito profissionalismo e com muito amor. E agora nós estamos vendo esta operação onde eles dizem, precisamos entrar na Faria Lima, e a gente diz, o Banco de Brasília tem que aprofundar as suas relações com o Distrito Federal, é Banco do Povo de Brasília. Aprofundar significa ser um instrumento inconteste do desenvolvimento social e econômico aqui do Distrito Federal, ter uma política de crédito que possa fortalecer as atividades produtivas, sejam as rurais, que possa estar à disposição dialogando com os feirantes, com os microempreendedores individuais, com os próprios produtores e produtoras rurais. Mas ele diz, estamos entrando na Faria Lima. E diz que está entrando na Faria Lima, comprando essa instituição que não tem o perfil de um banco estadual público e que diz que estamos apenas comprando a parte boa do banco. O primeiro questionamento é que o que ele encara como parte boa? Porque ele está falando que está comprando precatórios, que tem uma carga muito grande nos ativos do Banco Master. E há poucos dias atrás, o próprio presidente do Banco de Brasília disse que não iriam entrar nos precatórios porque são de difícil realização. E nós sabemos que precatórios são realmente de difícil realização. Eu não sei se o governador do Distrito Federal lembra que o seu guru, Jair Bolsonaro, chegou a dar um calote nos precatórios. Um calote nos precatórios. E ele diz que vai entrar no mundo ou no negócio dos precatórios do Banco Master, quando o próprio presidente do banco, 2 ou 3 dias antes, disse em entrevista que não entraria nos precatórios porque não é um bom negócio. Mas, para além disso, se ele vai ficar só com a parte boa e comprando os CDBs, que em grande medida estão com taxas de juros bem acima do mercado, como é que vai sustentar-se uma instituição que vai ficar só com seus passivos e com seus créditos sem qualidade ou com seus créditos apodrecidos?
não vai se sustentar esse Banco Master se grande parte ou a boa parte dos seus ativos, que é questionável, CDBs com taxas de juros bem acima do mercado, precatórios, que nós sabemos que não são ativos de qualidade. Aí ele diz, não, alguns queriam comprar o Banco Master, mas nós fomos lá e nos antecipamos. Largamente a imprensa divulgou que o BTG queria comprar o Banco Master por R$1. Vocês não estão escutando errado. R$1 é o que a imprensa divulgou. R$1. Eu quero saber o que a gente compra com R$1. E, ao mesmo tempo, a Caixa, que chegou a analisar a compra de títulos no Banco Master, no valor de 500 milhões, desistiu do negócio. Mas ele vai e diz que o BRB colocou 2 bilhões de reais. Nós estamos em luta dos educadores e educadoras da nossa cidade, que o governo tem que atender, porque valorizar a educação é valorizar a cidade, é valorizar a cidadania, é valorizar o próprio progresso. Mas ele diz que tem dificuldades, mas quer comprar o Banco Master, um banco com muitos problemas financeiros, por 2 bilhões de reais. E por fim ele vai e diz que a gestão do banco ela tem uma profunda qualidade, profissionalismo e uma profunda responsabilidade com o mercado. Ele esconde que pela primeira vez na história do Banco de Brasília, um presidente em exercício foi inabilitado pelo Banco Central. E que o banco, a instituição, está pagando uma multa do Banco Central, porque, dentre outras coisas, atrasou a divulgação do balanço e está atrasando de novo, porque o balanço já devia ter sido publicado e até ontem não havia publicação do balanço do BRB. Eu penso, é isso que ele chama de boa gestão? Gestão com responsabilidade e com profissionalismo? Se nós olharmos o banco, nós vamos ver que os recursos destinados para empréstimos da alta gestão do banco, eles que eram 2,8 milhões, hoje chegam a 48 milhões, ou quase isso, a quase 48 milhões. Um banco como o Banco do Brasil tem estes recursos em 7 milhões. E nós vamos perceber também que houve a queda da taxa de juros do banco. Nesse meio tempo, o governador do Distrito Federal comprou um imóvel de luxo, financiado pelo banco, o próprio imóvel financiado pelo Banco de Brasília. E neste meio período também, o filho do ex-presidente da República, hoje réu, ele também comprou uma mansão aqui no Distrito Federal com as taxas de juros contidas, que depois, em seguida, foram afrouxadas ou foram liberadas. É isso que ele chama de uma boa gestão? É isso que ele chama de profissionalismo? Um presidente que foi, eu vou repetir, pela primeira vez na história do Banco de Brasília, que é um banco da nossa cidade, que é um banco fundamental para o Distrito Federal, que pela primeira vez foi inabilitado um presidente no exercício da sua função. Portanto, nós entramos com uma representação no tribunal, junto com os sindicatos bancários de Brasília, uma representação no Ministério Público de Contas. Também há uma representação no Ministério Público do Distrito Federal. E estivemos encaminhando todas essas questões que inquietam o povo do Distrito Federal, que são questões relacionadas à gestão do Banco de Brasília. E digo que os servidores, os bancários e bancários daquela instituição carregam um profissionalismo, aí sim, um grande profissionalismo. São trabalhadores profissionais com alta qualidade e que sustentam este banco com muito amor, porque é o banco do Distrito Federal, é o Banco de Brasília. Já estivemos 2 vezes no Banco Central, estivemos 2 vezes na CVM, para mostrar a nossa preocupação com este patrimônio, que não é um patrimônio do governador do Distrito Federal, ele é um patrimônio do nosso povo, ele é um patrimônio. Fortalecer o Banco de Brasília é fortalecer Brasília, é fortalecer o nosso povo e a nossa população. Por isso, nós estamos aqui para dizer que vamos estar
pedindo toda sorte de investigações acerca deste negócio extremamente nebuloso, que indica gestão temerária, ou talvez gestão fraudulenta, e que precisa ser investigado em nome da transparência e em nome do povo da nossa cidade. Por amor a Brasília, nós queremos o Banco de Brasília fortalecido, o Banco de Brasília com transparência, o Banco de Brasília cumprindo a sua função precípua. Por respeito aos bancários e bancárias que têm alta qualidade, como disse, e assim termino, como comecei, quando fui presidenta do Sindicato dos Bancários de Brasília, nós enfrentamos toda sorte de ataques à instituição e nós superamos pela qualidade dos bancários e bancárias e também pelo governo à época, o governo Cristóvão, que ali entendia a importância de um instrumento fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, portanto, governador do Distrito Federal, respeite o Banco de Brasília, respeite o povo de Brasília, cuide do povo de Brasília, tenha transparência nestas ações, que deveriam, inclusive, ao nosso ver, esse tipo de operação passar pela Câmara Legislativa. Não poderia ser feito sem passar pela Câmara Legislativa. E eles estão querendo fazer sem a apreciação da própria CLDF. E terminando, presidente, não poderia deixar de lembrar que todos os dias nós temos que falar aquilo que é fundamental para que nós possamos valorizar a soberania popular e valorizar este parlamento, que é uma frase que está em todos os cantos deste país, e esta frase significa o reconhecimento de um mandato nesta Câmara Federal, que representa o povo, que tem a coragem de enfrentar os poderosos e que não será calado. Por isso, concluo dizendo: fica, Glauber!